Josué 24, 15, a parte B do versículo diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Será que você pode repetir comigo essa frase tão curta, mas tão cheia de poder? Vamos lá? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos hoje aprender, meditar, receber, absorver justamente, né, uma palavra que eu acredito que emana do céu para as nossas vidas. Nessa semana, como eu já falei, que é celebrado, né, em tantos lugares, o Dia Internacional da Mulher, nós vamos aprender mais uma vez sobre família. Nós vamos mais uma vez aprender sobre família. E eu gostaria que você ficasse, ligado na palavra. Posso ouvir um amém, gente? Ligado na palavra, porque família é o nosso primeiro e maior ministério. Nós temos declarado, né, e declarado com veracidade, não é só declarado como uma palavra solta ao vento. A família, ela foi a primeira instituição criada por Deus. Quando Deus chamou ali Adão e Eva, né, quando Deus disse, viu que não era bom o homem estar só. E aí o Senhor disse, olha, o homem vai deixar o pai, vai deixar a mãe, semelhantemente à mulher, e os dois se unirão e serão uma só carne. E grande é esse mistério. E a Bíblia fala que o homem ia cuidar da mulher, deve cuidar da mulher, deve amar a mulher como Cristo ama a igreja. Ainda hoje eu vi uma mensagem, uma professora que eu acompanho pelas redes sociais, ela pregando, e ela foi pregar em uma igreja, e naquela igreja ela fez uma figuração, e ela chamou um marido, na verdade chamou um casal, né? E o marido sentou em uma cadeira no púlpito, e ela pediu que a mulher se sentasse no colo do marido. E ali, quando aquela mulher se sentou no colo do marido, ela foi falando sobre Efésios. E ela foi tocando assim no marido, e ela disse, como fica fácil a mulher ser obediente quando o marido é como Jesus e a trata como Cristo ama e cuida da igreja. Quem me entendeu? Nessa semana de celebração, né, a mulher, não existirá presente maior para a sua esposa, para, né, aquela que Deus te deu. A Bíblia fala aqui, o que acha uma esposa alcança o bem, acha o bem, alcança o favor do Senhor, do que você tratá-la, do que você amá-la, como Cristo ama a igreja. E ao contrário, né, do que o movimento feminista prega, nós mulheres, nós seremos sim submissas aos homens. Hoje, por exemplo, nós vamos aprender com um homem, com um líder de Israel, com um homem extremamente temente a Deus, com um homem que deixou um legado maravilhoso chamado Josué. Se existe alguém, né, que pode nos dar um exemplo, e ele nos dá nessa noite, nós já estamos falando sobre ele. Esse homem é Josué, ele nos dá um exemplo de como posicionar a família, de como conduzir a família, de como liderar, antes de pensar em liderar qualquer coisa, liderar a sua casa. Antes de pensar em liderar, né, qualquer projeto, qualquer trabalho, qualquer ministério, ele liderar a sua família, conduzir a sua família. Josué foi um grande líder. Josué foi um homem muito corajoso, um homem de guerras, um homem vitorioso. Quantas vitórias o Senhor deu, entregou a Josué. E por causa de Josué, consequentemente Israel foi vitorioso e glorificou a Deus.
Mas chegou em um momento aqui, né, que Josué já, depois de tantas vitórias, depois de tanto conduzir o povo de Deus, o povo já tinha sido aqui abençoado. O povo já tinha obtido muitas respostas de Deus, o povo já tinha entrado na terra prometida. Você imagine aí, muito tempo já tinha se passado, aqueles 40 anos vagando ali no deserto. Talvez o povo já nem se lembrasse mais, né, do momento da dor, do sofrimento, da perseguição. O povo já estava desfrutando da terra prometida. Mas havia ainda uma coisa extremamente importante que o povo precisava: permanecer, continuar, perseverar em seguir ao Deus de Israel, em seguir ao Deus que o povo havia crido e havia obedecido, e precisava continuar obedecendo. E aí Josué, o que Josué viu, se você for lá para o versículo 23, eu gostaria que você, né, pegasse só uma página anterior e fosse para o versículo 3 do capítulo 23. Josué começou a lembrar com o povo. Eu só quero pegar o versículo 3, que diz assim: e vós já tende visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Uma coisa, povo de Deus, quem é povo de Deus aqui? Levante sua mão bem alto, por favor, bem alto. Deus pelejou por alguém aqui, sim ou não? Não, o sim está muito fraco. Tem gente que Deus não pelejou. Vamos lá. Deus já pelejou por gente aqui, sim ou não? Deus já respondeu gente aqui, sim ou não? Por mais que você passe, ou já tenha passado por alguma luta, alguma dificuldade, alguma adversidade, Deus te tirou desse lugar, sim ou não? Deus já deu resposta, gente. Deus já foi conosco. Deus já nos tirou do lamaçal do pecado. Todo dia Deus exerce para nós bondade e misericórdia. Todos os dias o Senhor Deus cumpre o Salmo 23:6. Sim ou não? Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor hão de nos seguir todos os dias das nossas vidas. Mesmo naquele dia que você está passando a maior adversidade, Deus é com você, sim ou não? Sim. Eu já fui prova. Com a minha vida e com a vida de muitos aqui. Josué, ele estava lembrando aqui ao povo o que Deus já tinha feito. Josué, em outras palavras, ele estava dizendo assim: olha, Deus já fez muito. Deus já agiu muito, Deus já respondeu muito. Gente, se a gente fosse embora hoje para a glória, a trombeta tocasse agora, eu ia entrar no céu só agradecendo. Só agradecendo. É muita misericórdia, é muita graça, é muito favor imerecido de Deus. Sim ou não, minha gente? Só o fato da nossa salvação, a gente ser salvo sem merecer. Como tem gente que diz assim: esse aqui é tão bom que acho que sobe para o céu direto. Não existe isso. A gente escuta às vezes isso: fulano é tão bom que quando ele morrer ele sobe para o céu direto. Não tem isso. A Bíblia fala: não é por merecimento, é por graça. As obras que nós realizamos aqui na terra é uma consequência. As obras que nós realizamos aqui na terra é porque nós precisamos realizar. A Bíblia diz que nós somos servos inúteis. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo, ele diz assim, até em relação a pregar o evangelho, a gente prega porque a gente não é bonzinho, não. O apóstolo Paulo diz: sobre mim pesa essa obrigação. E ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então a gente não prega porque a gente é bom.
Quando eu faço alguma coisa para Deus, não é porque eu sou bom, a Bíblia me chama de servo inútil. Quando eu faço alguma coisa para Deus, é porque eu estou reconhecendo tudo aquilo que Ele fez por mim, sim ou não? Então, meu coração transborda de gratidão. O que é que eu quero fazer? Eu quero fazer para Deus. Eu quero ajudar em alguma coisa. O que é que eu posso? O salmista Davi, minha gente. O salmista Davi, ele tendo tantas vitórias, ele tendo lá um palácio, ele estando cheio de honrarias, carros, cavalos, daquela época, né? Vocês estão me entendendo? Ele chegou um dia para Deus e ele disse assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que tens operado para comigo. Era tanto que ele, como é que eu posso agradecer a Deus? Talvez ele pensasse que ele pudesse pegar alguma coisa e ele pudesse presentear, chegar ali e levar para os sacerdotes. Sabe o que o Senhor respondeu para ele? Na mesma hora, ele obteve a resposta e ele escreveu no Salmo: tomarei o cálice da salvação e engrandecerei o seu nome. Tomarei o cálice da salvação. Você vai realmente fazer jus. Quem é salvo aqui, dê glória a Deus. Tomarei o cálice da salvação. Eu vou fazer jus a ser salvo. E eu vou engrandecer o nome do Senhor. O que é que eu posso fazer para engrandecer o nome do Senhor? Josué, ele estava aqui lembrando ao povo: ei, vocês se lembrem. Tudo que Deus fez conosco, comigo e com você. Aí chegou um momento que Josué, queridos, que é justamente no verso 15. O que foi que Josué viu? Josué bem pertinho já de morrer. Josué, ele sentiu a necessidade de uma renovação da aliança. E agora, não ele pegar o povo como ele conduzia só, mas ele tomar uma decisão com a sua família. Quem é pai de família? Quem é sacerdote do seu lar? Quem deseja ser? Levante a mão, os homens bem alto. Deus tem uma palavra para você, homem. Que às vezes você tem um projeto. E nesse projeto você diz assim: eu estou liderando esse projeto. Existem pessoas que são meus liderados nesse projeto. Eu estou colocando êxito, eu estou colocando todas as minhas forças. Deus tem uma palavra para você, homem. Sacerdote do seu lar, que às vezes você vê os seus esmorecendo. Às vezes você vê quem está do seu lado esmorecendo. E você não se lembra de quantas vitórias o Senhor já deu. Quantas coisas o Senhor já fez. E agora eu quero que você entenda bem: Josué não estava aqui pegando todo o povo, porque ele já entendia: Deus, a minha missão de líder com eles eu já cumpri. Agora eu vou tomar uma decisão, porque eu sei que está bem pertinho do Senhor me chamar. Eu vou tomar uma decisão minha com a minha família. A família dele, naquele momento, era a coisa mais importante que ele tinha na vida dele. Se era só a esposa, se era a esposa e um filho, se era a esposa e 2 filhos, se era ele e os 2 filhos. Ele chamou o povo e ele disse assim: olha, eu não sei como é que vocês vão continuar a partir de agora. Eu não sei se vocês vão apostatar da fé e vocês não vão querer mais, vocês não vão continuar mais adorando ao nosso Deus. Sim, porque todos os dias
você, eu e a minha família, nós somos tentados a fazer o contrário. Sim ou não? Sim ou não, gente? Todos os dias, eu e você, somos tentados. Aqui, naquele tempo, existia um contexto. Hoje, existe outro, diferente, mas que dá na mesma coisa. Quanta cultura demoníaca quer entrar nas nossas casas. E nós muitas vezes, como sacerdotes dos nossos lares, a gente simplesmente dá permissão. A gente simplesmente abre a porta. Não é só a porta da casa. A gente dá a liberação. A gente libera os nossos filhos para viver a cultura demoníaca desse tempo. E tudo isso é normal. Josué estava dizendo aqui, olha, eu já fui usado por Deus para ensinar, para liderar. Nós já saímos à guerra, nós já vencemos, mas agora eu vou falar sobre outro tipo de guerra. Quem está me entendendo? Diga amém aí. Nós estamos vivendo em um tempo em que nós guerreamos todos os dias contra a erotização infantil. Sim ou não? Todos os dias nós, pais e mães, educadores, avós, todos os dias nós somos assediados a nós cedermos os nossos filhos e os entregarmos para a erotização infantil. Lembre-se, Josué estava pegando a sua família e estava dizendo assim, eu não sei o que é que vocês vão fazer. Cada pai vai ter uma responsabilidade, a responsabilidade não é mais minha. Cada pai, cada líder vai ter uma responsabilidade. Ei, olha o que é que nós já vimos até agora. Cada pai agora tem uma responsabilidade. Eu terei uma responsabilidade. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão apostatar da fé? Vocês vão entregar os seus filhos para darem-se em casamento com outros povos? Que era algo também que Deus abominava. Trazendo para os nossos dias, nós vamos ceder, nós vamos entregar, nós vamos permitir que os nossos filhos embarquem nessa da erotização infantil através de músicas, através de danças. Nós vamos deixar que a cultura desse mundo e não a cultura do reino de Deus prevaleça dentro das nossas casas. Nós vamos permitir, inclusive, que vícios de linguagem. Um dos vídeos que mais me impactou, quando houve aquele acidente natural, né? Aquela chuva grande lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, eu vou confessar para você. Não foi aquele derramamento de água realmente, gente. É impressionante o número de mortos, sim. Mas eu vou lhe falar sobre um vídeo que me deixou muito impactada. Era sobre um homem que estava lá fazendo um vídeo, tinha uma criança perto. E era um vício de linguagem tão horrível, com um palavrão tão horrível, era o tempo todo. Vamos dizer que o palavrão fosse panela. E ele, panela, cara, panela não sei o que, panela, era toda hora o rapaz, o pai ali falando palavrão na frente da criança, porque aquilo é um vício de linguagem. Preste atenção. Feche os seus olhos, eu vou lhe fazer uma pergunta. Feche os seus olhos. Você que é pai, você que é mãe, você que é jovem, que quer constituir uma família. Qual o meu papel para contribuir para a felicidade de minha família? Responda a você mesma. Responda a você mesmo. Não abra os seus olhos. Qual o meu papel para contribuir
para a felicidade de minha família. Eu vou te fazer outra pergunta. Permaneça com os olhos fechados. Quais valores são fundamentais para a família? Quais valores são fundamentais para a família? Será que você pode enumerar pelo menos 2 aí? E a terceira pergunta: quais os maiores desafios para uma família na atualidade e o que eu posso fazer? Pode abrir os seus olhos. Quais os maiores desafios para uma família na atualidade e o que eu posso fazer? Amados, lutem pela sua família. Deus me mandou aqui nessa mensagem para dizer assim: olha, lute pela sua família. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Se você não lutar, meu amado, quem vai lutar? Se você não lutar, quem vai lutar nesse tempo que se chama hoje? Até Jesus voltar, que é uma das coisas que a igreja deve esperar, ansiar, vigiar. Mas até Ele voltar, nós precisamos lutar pela nossa família. Êxodo 2, versículo 3. Eu quero te falar sobre uma família que lutou por um filho. E essa família foi a família de Moisés. Olha o que diz o versículo 3. Quem já achou, por favor, diga amém. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Joquebede, a mãe de Moisés, bem poderia, diante do anúncio de morte, ela poderia ter dado um fim a Moisés. Como tantas mulheres hoje estão naturalmente aceitando um aborto. Sim ou não, gente? Na Colômbia, né? Na Colômbia? Foi na Colômbia, né? Que foi naturalizado o aborto até 24 semanas. Gente, eu já tive 24 semanas. E hoje eu tenho 46 anos. Você já imaginou se minha mãe tivesse desistido de mim com 24 semanas? Não explica, como diz o pastor, mas não justifica. Salmo 139. Você já teve 24 semanas. 5 meses. 5 meses e alguma coisa. Você já teve 24 semanas. Já imaginou se sua mãe e seu pai tivessem desistido de você? Se a gente luta por um filho, pela família que ainda está no ventre, como é que a gente não vai lutar depois que ele nasce, cresce, e ele tem algum problema, a gente vai desistir dele? Joquebede, a família de Moisés, não desistiu de Moisés, mesmo diante de uma ameaça de morte. Mesmo diante de ameaça de Faraó, não só o filho, mas a toda a família. Foi lá, correu risco. Aí a gente fica medroso, com medo, diante às vezes de um projetinho de lei. O que é uma PL diante de um Deus todo-poderoso que você serve, irmão? Diante de uma PL contra a família, nós precisamos nos juntar e votar contra o povo de Deus. Diante aqui do caos, Joquebede junto com o marido, a irmã
de Moisés. Uma adolescente pequenininha, uma junior, talvez do tamanho aqui de Sofia. Foi lá acompanhando o bebezinho no rio, dentro ali do cesto, para proteger o menino, aquela menina ousada, aquela menina cheia de fé. Aí fica muitas vezes nós, velhos e velhas, tremendo de medo, diante às vezes de uma coisa que alguém fala. Vamos aprender com aquela missionariazinha que foi ali falar para Naamã: Naamã, você está enfermo, mas eu quero lhe dizer que tem profeta em Israel. Porque se existe rei, existe o rei dos reis. Se existe Senhor aqui na terra, existe Senhor dos senhores. Mas como é que o povo de Deus vai se comportar? Eu estou lhe falando sobre família. Eu estou lhe falando sobre o bem mais precioso que você tem e que eu tenho. Eu não estou lhe falando de paredes, que eu amo aqui essa construção, eu quero ver ela terminada, mas eu estou preocupada mais com a sua vida. Eu estou preocupada mais com a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos meus. Eu estou lhe dando exemplo na Bíblia. Joquebede se uniu aqui ao pai, se uniu aqui a Miriam. Miriam foi lá observando até que chegou em um lugarzinho que a princesa ali, a filha de Faraó, estava lá se banhando e ela aproveitou. Irmãos, quem anda na presença de Deus, Deus dá estratégia. Quem anda na presença de Deus, Deus abre porta. Quem anda na presença de Deus e não tem medo dos homens aqui nessa terra, Deus faz com que até o homem aqui nessa terra se junte a mim e a você, para pelejar por nós. Eu já vivi isso. Eu já vivi isso com gente que me ameaçou, que parou e me encostou assim, ó, no meio fio da rua, eu e o pastor, e eu quase caí da bis. Eu estou lhe falando sobre o que é mais importante para você, sua família. Minha família. Miriam, uma adolescentezinha que bota muitos adultos, colocou muitos adultos no bolso. Mas sabe o que? Joquebede sabia quem era Moisés. Você sabe quem é o seu filho? Você sabe quem vai ser o seu filho? A última palavra sobre o seu filho, quem dá não é o diabo. A última palavra sobre o seu filho, quem dá é Deus. Você tem convicção de quem vai ser o seu filho? Você tem convicção quem vai ser a sua filha? Porque eu tenho convicção quem serão os meus filhos. Porque Deus já me deu na palavra. E ainda que o diabo estribuche, eu tenho convicção, porque Deus já falou comigo. Joquebede sabia quem Moisés ia ser. Lá no fundo ela sabia. Coração de mãe não engana. Lá no fundo ela já sabia quem foi Moisés, igreja. O libertador de Israel. Quem sabe o que você gerou no ventre foi o libertador de Israel. Quem sabe essa menininha que você está educando, essa rabaxeira massorecanda labaxeira, haramassuri de candalamai, heramas, por isso que o inimigo perabacanda rebaxeria. Quem sabe esse fruto que já nasceu? Quem sabe essa pessoinha aí não será um libertador de Israel como foi Moisés? Mas você tem que ter convicção. Você tem que proteger o seu filho, você tem que proteger sua filha. Você tem que, aqui na minha casa é cultura do reino. Aqui na minha casa eu não vou permitir. Satanás não tem lugar aqui na minha casa com erotização infantil. Doa quem doer, ache ruim quem achar. Aqui na minha casa, Josué, eu e a minha casa
casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A família de Jesus, eu ainda vou te dar mais uma prova antes da Santa Ceia do Senhor. Quem foi Moisés, o libertador de Israel? Agora, quem foi Jesus? Abra aí, meu povo. E quando você abrir, você vai dar um glória a Deus bem forte. Mateus 1. Amém? Vá ali para Mateus. Quem for achando, vai dando glória a Deus. Mateus 1. Glória a Deus. Nós vamos ler alguns versículos do versículo 1 e do capítulo 1 e do capítulo 2. Amém? Olha o que aqui diz. Capítulo 1 de Mateus, verso 20 diz: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Verso 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Agora vai lá para o capítulo 2, versículo 12. Quem já chegou no verso 12, diga amém. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Meus amados, meus queridos, Jesus como Deus, Jesus na sua divindade, ele era o filho de quem? De Deus. Mas Jesus aqui havia nascido como homem. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, vamos meditar. Nós somos inteligentes, Deus nos dotou de inteligência. Vamos meditar. Será que Jesus, aqui como Deus, ele não poderia ser protegido pelo próprio Deus? Ele como filho de Deus, ele não poderia ser protegido pelo próprio Deus? Estava aqui Herodes querendo matar todas as crianças. Será que Jesus não poderia ter sido protegido pelo próprio Deus, sim ou não? Mas o que foi que o anjo avisou ao pai e à mãe? Herodes está querendo matar. Saia daqui, vá para ali. Era assim ou não era? E os pais faziam o quê? Se levantavam, seguiam a direção do Senhor e pousavam noutra cidade. Por que que às vezes nós pais ficamos com os nossos filhos em determinados lugares, ou se não fazemos determinadas coisas que Deus já nos mandou sair dali, e a gente fica porque a gente pensa assim: Deus vai me proteger. Se até a Maria e a José, com o próprio Filho de Deus, que havia sido gerado do Espírito Santo, Deus disse àqueles pais, verso 12, gente, acompanhe comigo e coloquemos a cabeça para pensar. Sendo por divina advertência prevenidos em sonhos, Deus, ele nos adverte em relação ao que temos que proteger os nossos filhos. Por que que a gente teima? Quem está me entendendo? Por que que nós mesmos colocamos os nossos filhos em perigo? E a gente não faz aquilo que o Senhor nos orienta, que o Senhor nos pede, porque a gente fica com extrema, é uma extrema assim,
Fugiu a palavra agora. Excesso de confiança. Deus vai me proteger, Deus vai me proteger. É claro que Deus nos protege, mas Deus, irmãos, Deus nos direciona. Deus proibiu até gente de pregar em determinado lugar. Sim ou não? Sim. Teve um discípulo que estava fazendo uma viagem missionária, ia pregar em tal lugar. Deus proibiu. Não vai pregar ali não. Ele foi advertido e ele não pregou ali naquele lugar não. Coisa de Deus. O que Deus faz, muitas vezes a gente não entende, vai entender depois. Às vezes é livramento. Agora, o próprio Deus, por ordem divina. Irmãos, eu repito, quem tem que proteger sua família é você. Sigamos a direção do Senhor. Olha aqui o que ele diz: foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Irmãos, mesmo sendo filho de Deus, a criança Jesus, como homem, corria risco de morte. Quem está me entendendo? Eu estou pregando alguma heresia aqui, gente? Está aqui na Bíblia. Mesmo sendo filho de Deus, a criança Jesus, como homem, correu risco de morte. O que foi que o anjo orientou? Sai daí, vai para ali, depois é que você volte. Mesmo assim, você que é mãe, você que é pai, preste atenção no que sua pastora está dizendo. Guardem os seus filhos. Protejam os seus filhos. Protejam a sua família. Diante de tanta coisa, queridos, que nós estamos vendo. Faça o que Josué fez. Tome a decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.